Um fundo que já atingiu a marca de 100 mil cotistas, é a 7ª posição dentro do IFIX e conta com um portfólio de 80 imóveis. Ficou curioso? Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu estou sempre aqui no canal do Rodrigo para a gente bater um papo sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HGRU11. Esse que é um fundo voltado para varejo. Ele tem imóveis no segmento de educação, supermercado e vestuário. Ele é muito interessante, ele distribuiu 0,68 por cota durante quase todo 2020 e nesse vídeo a gente vai destrinchar o relatório gerencial, o histórico da gestão, o histórico do fundo e o principal, as teses de investimento desse FII. Se você gosta de fundos imobiliários, quer conhecer sobre o HGRUs, quer conhecer os conceitos desse mercado, fica com a gente que você vai aprender demais. Tenho certeza que você vai gostar muito, também vai gostar de conhecer o nosso Instagram, que é o Vai Pelos Fundos. Lá a gente trata só de fundos imobiliários, tem muito conhecimento, muita informação. Então bora pro vídeo. Sócio, iniciando o nosso vídeo sobre o HGRU11, ele que tem nome de registro na bolsa de CSHG, Renda Urbana, Fundo de Investimento Imobiliário. Administração e gestão da Credit Suisse, a gente vai falar um pouquinho mais em breve. O segmento dele é híbrido, esse fundo ele é focado em imóveis de varejo de rua, supermercados e também é voltado para imóveis educacionais. O mandato dele é renda, então ele adquire esses imóveis para, através da locação, distribuir os rendimentos para você, cotista. A gestão dele é ativa. Um pouquinho do histórico da CSHG, a Credit Suisse ela se estabeleceu no Brasil em 1990. Em 2006, ela adquiriu a Reding Grifo, né, que é uma asset imobiliária que estava desde 2003 no mercado imobiliário. E em FIIs, eles estão há 15 anos, então é uma gestora muito grande, muito tradicional. Ele conta aí com outros 6 fundos imobiliários, né? Entre eles o HGLG, o HGRE, o HGPO, então é uma gestora muito tradicional. Nesses fundos todos aí que ele tem sob gestão, dá um total de 8 bilhões em valor de mercado. Um pouquinho do histórico do HGRU11, o IPO dele em 27 de julho de 2018 a R$100, pico de cotação R$140, lá em 13/12 de 2019, vale de cotação R$ 92,12 em 18 de março de 2020, lá no ápice da pandemia, e o preço atual dele R$ 128,52. Estou gravando esse vídeo no dia 18 de janeiro de 2021, data de aniversário da minha mãe, então parabéns para ela. Ele já fez 4 emissões, uma em 2018, quando o fundo surgiu, uma em 2019 e depois 2 em 2020, e aqui eu fiz uma anotação. Esse fundo ele tenta sempre fazer emissão acima ou muito próximo do VP. Eu já falei para vocês em outros vídeos, eu não sou muito a favor de emissão abaixo do VP. Tem várias discussões sobre isso, mas eu acredito que emissão abaixo do VP passa uma má impressão do mercado de que o fundo está reduzindo de tamanho. Além disso, eu entendo que você acaba pressionando demais o cotista a entrar na emissão, obrigando esse cotista a entrar na emissão, senão ele vai ser realmente muito diluído. E por fim, eu acredito que quando você faz a emissão de abaixo do VP, você transfere recursos, né, do cotista antigo, aquele que acreditou no projeto, para quem está entrando futuramente, que é quem entrou depois, que deveria pegar o fundo com mais ágil, é o natural, ok? E aí, destrinchando um pouquinho dessas emissões, só para a gente entender como é que o fundo foi trilhando o caminho dele. Ele fez a IPO lá em julho de 2018 e até setembro de 2019 ele ficou com um imóvel só, o imóvel do IBMEC, imóvel muito bacana. O HGRU adquiriu esse imóvel, fez um retrofit, o imóvel ficou muito legal. Então a gente vê que ele nasceu como um monoimóvel e assim ele ficou por muito tempo. Depois ele fez emissões em outubro de 2019 e em maio de 2020, adquirindo 10 imóveis do grupo Big e mais 4 imóveis na área educacional. Então o fundo já tomou um corpo muito maior. E agora na quarta emissão, em agosto de 2020, fez a entrada no varejo de vestuário com a aquisição de 66 imóveis das casas pernambucanas. Quem que é o HGRU11 hoje? Ele tem um patrimônio líquido de 2,2 bilhões para um valor de mercado de 2,4 bilhões. Então ele tem um PVP um pouquinho com ágio, né, de 1,09. Ele é sétimo dentro dos 87 fundos do IFIX, com uma participação de 2,7% na composição do índice, e ele conta com 101.201 cotistas, né, o que dá a 13ª posição em número de cotistas. Tem uma liquidez diária de 5.595 negócios ao dia.
um volume financeiro de 8 milhões de reais. Então, todas as informações trazendo lá do mundo FI mostram que é um fundo muito grande, um fundo muito denso e muito tranquilo para você entrar e sair. Data com dele, que é a data em que você precisa ter a cota para ter direito aos rendimentos no mês seguinte, é o último dia do mês. E a data de pagamento, o dia que cai o dinheiro na sua conta, é o 10º dia útil. Pensando agora as taxas e os rendimentos desse fundo, ele tem uma taxa de administração e gestão de 0,7% do valor de mercado, então é uma taxa baixa, né, para os padrões do mercado, que geralmente giram em torno de 1%, e uma taxa de performance aí de 20% do que exceder a distribuição de 5,5% em rendimentos. Falando em rendimento, ele teve 0,72 de rendimento no último mês, que deu um dividend yield de 0,56%, um acumulado de 6,37% nos últimos 12 meses, num total de R$ 8,20 distribuídos. E aqui eu peguei outros dois fundos para a gente fazer uma comparação. O Max Retail, né, que é um fundo que trada aí em torno de R$ 2.000 a cota. Ele tem um dividend yield de 12 meses de 6,86%, um dividend yield médio de 0,57%, então bem parecido, né, com as condições aqui do HGRU. E outro fundo que eu peguei é o TRXF, que é um fundo focado em imóveis do varejo de supermercado. Tem um dividend yield um pouquinho maior, de 7,39%, que dá um dividend yield médio de 0,62%. Mas só lembrando que o TRXF ele tem uma condição de alavancagem, né? Por isso que ele consegue trazer esse rendimento um pouquinho maior. Pensando agora a política de investimentos do HGRU, dados aqui muito legais para a gente entender como é que é de fato esse fundo. Então o fundo ele tem como prioridade a aquisição para exploração comercial, preponderantemente de empreendimentos imobiliários prontos, terrenos ou imóveis em construção voltados para uso institucional ou comercial que não sejam de logística, lajes corporativos ou shopping centers. Então aqui a gente já para e já faz a primeira consideração. Ele pode entrar em imóveis prontos ou imóveis em construção, que dá a condição desse fundo de entrar em imóveis em desenvolvimento. Além disso, ele tem uma possibilidade de imóveis aí muito grande, basta não ser de escritório, não ser de shopping ou de logística. Além disso, o fundo diz pra gente que os imóveis deverão ter preferencialmente potencial de geração de renda ou pela alienação ou pela locação por meio de contrato atípico na modalidade Build to Suit ou Sales and Leaseback na forma do artigo 54 da Lei do Inquilinato ou contrato de locação de longo prazo. O que isso significa? Que esse fundo ele prima sempre pelos contratos atípicos, geralmente na modalidade Build to Suit, que é aquele tipo de contrato em que o imóvel é projetado ou reformado nas características que o inquilino quer, ou então na modalidade Sale and Leaseback, que é aquele tipo de contrato em que o antigo proprietário vende o imóvel para o fundo, mas continua como inquilino, continua ocupando aquele espaço. Além disso, ele define aqui critérios para compor a carteira, buscar diversificação de crédito em imóveis com bom histórico de locação, evitando a concentração em um mesmo locatário ou segmento de locatários e realizando investimentos apenas em regiões de mercados já consolidados. Ele busca aqui ativos sempre com uma vacância baixa ou com possibilidade de ganho de capital dentro desses ativos e tenta evitar a concentração em um único locatário ou um mesmo segmento de locatários. A gente vai ver que o fundo está realmente rumando para isso. E agora os highlights, né, os principais fatos do relatório gerencial de dezembro. Sempre começo com o comentário do gestor, que informa pra gente que ele deu um resultado de 0,62 por cota, mas distribuiu 0,72, um aumento de 0,04 no rendimento que vinha sendo feito, de 0,68. E por que ele fez essa distribuição um pouquinho maior? Porque ele tinha um saldo acumulado e ele precisava cumprir a legislação de distribuir 95% do resultado caixa dele no semestre, por isso um pouquinho maior. Além disso, o fundo informa pra gente que ele foi impactado com o adiantamento aqui do aluguel do IBMEC nos meses anteriores, especificamente no mês de novembro. Então esse aluguel não computou como resultado caixa, o que fez esse resultado ficar aqui em 0,62. Se tivesse sido computado no mês de dezembro, ele daria 0,70. Além disso, ele também informa pra gente que houve um impacto positivo do recebimento dos diferimentos concedidos a 3 locatários durante o início da pandemia no primeiro semestre, e o fundo ainda tem 0,24 por cota de resultados acumulados. Só para a gente entender essa questão dos diferimentos, o fundo informa para a gente aqui, a partir de abril aqui, né, até agosto, houve diferimento na carteira, então os inquilinos ali passaram por alguma dificuldade, pediram para postergar esses pagamentos. E de fato foi o que aconteceu, o fundo cedeu e a partir de setembro esses inquilinos voltaram a pagar esse valor diferido, né? A gente vê aqui
que de setembro até maio de 2021 haverá pagamento de diferimento. Então, se você é cotista, pode esperar até maio de 2021 aí um resultado um pouquinho maior. E a tendência é o fundo linearizar como ele costuma fazer. Agora a gente pega a DRE para entender como que esse fundo faz o resultado dele. Então, ele teve uma receita de locação de 10.124.381 rendimentos imobiliários aqui, fruto dos CRIs, LCI, fundo de renda fixa, rendimento de fundo imobiliário aqui de 3.265.000. Ele teve aqui um total de receita de 13.387. Total de despesa operacional de 2.041.000. Eu fiz essa marcação aqui em torno dessa despesa porque foi bem mais alta aqui que novembro, né, que foi em 1,4 milhão. Até reparei nos outros meses e geralmente girou em torno disso. E aqui, por que essa despesa é um pouco mais alta? O fundo pagou taxa de performance agora em dezembro. A gente viu ele tem taxa de performance. O fundo vai apropriando essa taxa de performance mês a mês, mas no resultado é pago só no mês de dezembro. E aí a gente pega aqui um resultado total de 11.345.000 para um rendimento anunciado de 13.252.000. Mas isso aqui não preocupa a gente. Logo em seguida, a gente vê que aqui em novembro ele já teve um rendimento bem abaixo do resultado mensal dele, e no cômputo total dos 12 meses aqui em 2020, ele teve um rendimento de 95 milhões para um resultado de quase 99 milhões aqui. Continuando aqui no resultado do fundo, só para a gente ver que interessante, esse fundo realmente ele é um reloginho. De janeiro a novembro ele distribuiu 0,68, depois em dezembro distribuiu um pouquinho a mais para dar aqueles 95%, e a gente pensa, nossa, como que esse fundo faz isso? Ele consegue ter todo mês esse tipo de resultado? Não. Essa é uma característica da CSHG, ela tenta linearizar a distribuição de rendimentos, né, para não dar nenhum solavanco para baixo ou para cima. Até para quem quiser entrar no fundo, consegue ter uma previsão maior de como vai ser a renda dentro desse fundo. Inclusive, a gente vê aqui, acompanhando esse gráfico, que ele tem em cada mês um tipo de resultado, né? Nenhum mês é igual ao outro. E a maioria das vezes fica aqui em torno de 0,68 mesmo. Alguns meses um pouco mais para cima, outros mais para baixo. Me chamaram a atenção esses 3 meses aqui que eu fiz a anotação, e aí a gente consegue nos relatórios gerenciais mais antigos entender. Aqui em fevereiro, por que o resultado foi 0,59? Porque ele teve alienação dos CRIs que estavam dentro da carteira para alocação nos imóveis, aí esses CRIs deixaram, né, de gerar rendimento, por isso que foi uma distribuição mais abaixo. Por que em agosto foi 0,49? Porque ele teve atraso de alguns inquilinos e já tinha alguns diferimentos. Por que em novembro teve um resultado tão expressivo? Ele teve adiantamento lá daquele imóvel do IBMEC, reajuste de aluguel e teve distribuição de lucros acumulados de uma SPE, fruto da aquisição dos imóveis das casas pernambucanas. Então tudo vem muito explicado, basta você pegar os relatórios gerenciais anteriores, e aí a gente sempre lembra, esse vídeo é de conteúdo educacional, é puramente informativo, de conhecimento para você poder explorar melhor esses fundos imobiliários e tomar sua própria decisão. A gente não recomenda nenhum ativo. E em torno disso eu já peço o seu like, peço o seu comentário. Vem falar o que você está achando nos nossos vídeos. Vem falar o que você queria que a gente falasse, que a gente comentasse nos próximos conteúdos também. Agora, a composição do patrimônio líquido, olha que legal, esse fundo aqui ele tem 1,6 bilhão de imóveis, 233 milhões nesse fundo imobiliário SPVJ, tem 37,5 milhões aqui em obrigações, 344 milhões em caixa, então ele tem muito recurso ainda para fazer mais alocação, tem outros passivos, e o que dá um cômputo total de um patrimônio líquido de 2.175.307,42. Além disso, o fundo mostra para a gente a localização dos ativos, tem uma preponderância aqui em São Paulo e no Paraná, e aí o fundo informa para a gente o que são essas obrigações. Das obrigações, o fundo possui custos da transação do Walmart, como ITB e despesas jurídicas em 18 milhões, tem parcela de aquisição do imóvel da Vila Leopoldina em torno de 6 milhões e também mais 13,5 milhões de TBI das transações com os imóveis das lojas pernambucanas. Possui 10,3 milhões em fundo de renda fixa, aqueles 233 milhões nesse fundo imobiliário SPVJ, outros 84,8 milhões em fundos de investimento imobiliário, mais 100 milhões em LCIs e 166 milhões em CRIs. Isso é uma curiosidade aqui, com base no relatório trimestral do terceiro trimestre de 2020, esses outros fundos imobiliários que ele tinha em carteira aqui eram o RBED,
CFL, BBPO, MCCI, Canip, HGBS, XPMOL. Continuando a análise do nosso fundo, é muito legal a gente perceber aqui a questão de receita contratada. Esse fundo ele traz tudo muito claro pra gente. Ele tem uma dependência aqui em 41% dos supermercados do Big, 26,5% da receita vindo das lojas pernambucanas e o restante aqui, em maiores posições, dos imóveis educacionais do IBMEC, da Estácio e da AMB Morumbi. Ele mostra pra gente aqui que os vencimentos do contrato 100% acima de 2024 e as revisionais do contrato, só lembrando, os revisionais são aqueles momentos em que o fundo e o inquilino sentam para conversar, de repente, uma reavaliação do aluguel para cima ou para baixo, então 92,5% acima de 2024 e agora em 2020 7,5%, e ele mostra ainda que a composição aqui de reajuste, né, é de 86% em IPCA e 14% em IGPM. E agora um aprofundamento nessas teses. Esse conteúdo ficou muito bom, eu quero passar tudo para vocês, espero que você preste bastante atenção para entender tudo sobre a HGRU. Na tese educacional, são 5 ativos, 2 para Edux, que é a antiga Estácio, 1 para Anima, 1 para AMB Morumbi e 1 para Cruzeiro do Sul. Aí eu marquei aqui Edux 3 e Anima 3, que são empresas listadas em bolsa. Se você quiser ser muito diligente, pode procurar como essas empresas estão se saindo na bolsa. A AMB Morumbi não está na bolsa ainda e tem proposta de aquisição da própria Anima e também tem essa da Cruzeiro do Sul. Desses imóveis aqui são 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Salvador. E aí esse imóvel da Vila Leopoldina aqui da Cruzeiro do Sul, eu fiz uma anotação para a gente entender que o fundo informou o que aconteceu com ele. Ele era alocado para a Universidade Mogi das Cruzes, só que a Universidade Mogi passou, né, fez a cessão do contrato de aluguel para a Universidade Cruzeiro do Sul e aí houve repactuação das condições. O contrato foi alongado de 12 para 16 anos, então até 2036. Houve diminuição do aluguel, então é interessante aqui, né? Diminuição, o aluguel seria de R$ 698.950 para R$ 550 mil. Só que houve uma multa paga pela Universidade aqui de Mogi das Cruzes em 4 milhões, mais ou menos, a ser paga em 36 vezes. E também houve repactuação do preço do imóvel. Esses novos valores, né, eles geram um cap rate de 11,8%, 11,3% e 10,2% nos 3 primeiros anos, se for computada essa multa que está sendo paga aqui pela Universidade de Mogi. Então, o contrato estava fluindo, o fundo adquiriu o imóvel, só que essa Universidade de Mogi pediu para sair. E aí o fundo falou, ok, você sai, paga uma multa e também me traz um novo inquilino que fica tudo bem. Foi isso que aconteceu. E aí ele ficou nesses cap rates bem interessantes. E aqui uma opinião do fundo, obviamente é uma opinião parcial, mas a gente vê a troca do inquilino no imóvel da Vila Leopoldina demonstra a principal tese de investimento do fundo, localização estratégica, juntamente com a dependência do ponto, mostrou que o ponto comercial é tão ou mais importante quanto a operação. Já na tese de supermercados, ele tem 10 ativos, todos são locados para o grupo Big, sendo 3 da marca Big, 1 da marca Max e 6 da marca Suns, né, o clube de compras, o Suns Club. São 6 na Grande São Paulo, 1 em Campinas, 1 em São José dos Campos e 2 em Curitiba. E aqui eu trouxe alguns dados do grupo Big, né, o grupo Big é uma holding pertencente a um grupo de investimento, que tem 80% dele e outros 20% do Walmart. Ela é a terceira maior varejista do Brasil. Houve um encerramento da marca Walmart Brasil em 2019. Isso balançou um pouquinho essa questão. Algumas pessoas perguntaram se esse encerramento geraria muito impacto, de repente, nesses imóveis do HGRU. E ele buscava encerrar a atividade online na contramão dos pares ali, né? Do Pão de Açúcar, do Carrefour. Interessantíssimo, mas a pandemia acabou mudando o rumo, então ele teve que se voltar também para o comércio online. Em 2021, o Grupo Big tem projetado um IPO em modelo de oferta primária e oferta secundária. E aqui eu coloquei que pode ser um problema, né? Essa questão de oferta primária e oferta secundária é o seguinte, quando é uma oferta secundária, significa que os sócios proprietários estão saindo também do negócio, então pode gerar um estresse, de repente quem que vai assumir o controle do grupo Big. Por outro lado, eu trouxe aqui o desempenho de venda de supermercados nesses meses de 2020 e a gente vê que esse setor de fato foi muito resiliente na pandemia, né? Sempre acima dos meses anteriores, né, de 2019, fevereiro, março e abril bem acima, mas isso continuou até nos meses seguintes, então foi um setor saudável dentro da pandemia, saiu muito bem. Continuando ainda em supermercados, além desses imóveis próprios, né, voltados para o grupo Big,
O fundo tem posição relevante nesse outro fundo imobiliário, que é o SPVJ11, tem 233 milhões nele. Esse fundo é administrado pela Vortex e tem uma consultoria imobiliária da Sucespar. Esse fundo é voltado para investidor profissional, com yield de 8% ao ano, um yield bem interessante, né? Atualmente ele tem 5 cotistas apenas, sendo 80% das cotas com os fundos imobiliários da própria CSHG. Ele tem exposição em contratos BTS e Sale and Leaseback nos setores de varejo, logística, industrial e comercial, inclusive desenvolvimento, segundo o regulamento. Porém, atualmente ele possui 100% das atividades em varejo alimentar. São 9 imóveis na carteira, sendo 7 contratos atípicos até 2039, 2 contratos atípicos até 2040 e, o mais importante, todos esses imóveis são locados para Açaí Atacadista, né? O grupo a rede Açaí, que é do Pão de Açúcar. Então a gente percebe que no varejo de supermercado, o HGRU ele tá parte voltada ali para o grupo Big, parte voltada para o Açaí. E agora a gente segue na tese do varejo. Ele fez uma operação toda estruturada em Sale and Leaseback com as casas pernambucanas, que tem presença em 10 estados, 375 lojas e forte presença nas regiões centrais das cidades, né? Essas lojas geralmente são muito bem localizadas. Para esse tipo de loja e segmento, o ponto comercial é muito importante, especialmente no caso das casas pernambucanas, que é focada em média e baixa renda e também uma atuação em cidades menores. Eu peguei lá a tese de investimento, achei muito bacana. Essas 66 lojas que ele está adquirindo são distribuídas aqui, ó, pelos estados de São Paulo, Minas, Paraná, e tem alguma coisinha ainda em Santa Catarina. E aí, como que foi a operação? Pegou 66 lojas de varejo, que deu um total de 59 mil metros quadrados de área de terreno, 91 mil metros quadrados de área bruta locável, um valor de aquisição de 454 milhões 522 mil, e aí os cap rates, né, a definição ali do valor do aluguel total por cada imóvel, né, de 12 meses, dividido pelo preço daquele imóvel, deu um cap rate mínimo aí no primeiro ano de 8,5%, no segundo ano de 7,9% e nos demais anos, né, de 7,2%. Os prazos de contratos, todos 16, 14, 12 e 10 anos, a maior parte deles, pelo menos em termos de receita contratada, o fundo informa que estão em 16 anos. E aí o que é mais interessante, fora esse cap rate mínimo, o fundo ainda alinhou com as casas pernambucanas um aluguel percentual de 4,5% do faturamento. Então, como que isso vai acontecer? Caso o faturamento multiplicado por 4,5% seja maior que o aluguel dos últimos 12 meses, as pernambucanas vão pagar a diferença para o fundo. Então, ele tem aquele valor de aluguel mínimo. Aí chega no final do ano, apura o faturamento de cada loja dos últimos 12 meses, multiplica por 4,5%. Se o resultado final for maior do que o aluguel contratado para os 12 meses, o que for ganho a mais, casas pernambucanas devem pagar para o fundo. Agora, projetando um pouquinho do futuro do HGRU11, a gente sempre tenta falar disso aqui nos nossos vídeos, né? Ele representa muita segurança para o investidor, ele tem contratos muito longos aí, né? A gente vê contratos para mais de 10 anos. E com empresas muito grandes. Então isso traz uma perenidade, possibilidade de você projetar rendimentos com mais tranquilidade. Ele tem obrigações controladas, aquelas obrigações representam 1,7% do patrimônio apenas. Ela tem uma gestão que vem provando a tese, então fazendo o fundo crescer, aquela tese de expandir para vários setores e vários locatários, né? O fundo conta com a resiliência forte do varejo essencial, que é a questão de supermercados. Acho um ponto muito legal, uma vantagem competitiva desse fundo, ele tem falta de concorrentes, né? O HGU ele não tem muitos pares. E aqui uma questão, né, para o futuro, será que esse fundo projeta novos segmentos? De repente uma rede de academia, uma rede de farmácia, então é tudo a se pensar, né? Umas questões a administrar, a gente sempre fala não tem fundo perfeito, apesar desse fundo ser muito bacana, a gente ter gostado muito de analisar, de estudar. Primeiro ponto que eu penso, será que a desimobilização, né, a saída dessas lojas de rua aí das pernambucanas, não representa uma projeção de migração generalizada para o e-commerce? Você que está projetando entrar no fundo para ficar 10, 20, 30 anos, é algo a se pensar. O futuro do Grupo Big, a gente já falou disso, o Grupo Big tem aquela questão, a finalização das operações do Walmart Brasil, possibilidade de entrar em bolsa, oferta secundária. Além disso, tem a questão do final do auxílio emergencial. Muito do auxílio emergencial foi usado para compras em supermercado, né? Então isso pode afetar
pode cair um pouco a rentabilidade desses supermercados. Também tem a questão do futuro dos imóveis educacionais, principalmente com a questão de EAD, né? Será que os campi universitários vão continuar existindo como são hoje? Será que vai ter tanta universidade atuando presencialmente? Será que o futuro é todo EAD? Eu acho que especialmente a questão de laboratórios não tem como fugir, mas os outros cursos que não precisam tanto de laboratório talvez acabem migrando todo para EAD. Também tem a dúvida sobre o varejo de vestuário, mesmo a questão do fim do auxílio emergencial no caso de supermercado, e também a questão da influência de shoppings, né? Os shoppings sofreram muito na pandemia porque ficaram muito tempo fechados, mas os shoppings vêm uma crescente muito grande, é um segmento aí que de 2007 até 2020 cresceu numa média de 10%, então tem tomado muito o público do varejo de rua. E aí esse varejo de vestuário, só para contextualizar, ele tem uma queda de 20% em 2020. Então será que essa queda abalou demais as lojas pernambucanas? E por fim, em um futuro bem longo, a eventual reposição nesses ativos. A gente viu que naquele imóvel da Leopoldina o fundo fez questão de frisar a localização e o ponto comercial, né? Como isso foi importante para repor rápido. Mas será que futuramente, de repente, em todas essas questões que a gente está falando, né? O varejo, os imóveis educacionais indo para EAD, será que esses imóveis conseguem ser atrativos no futuro? Só isso que eu tinha para falar era isso. Espero que você tenha curtido. Eu gostei muito desse estudo. Espero que você tenha gostado também. Se ficou com dúvida, deixa aqui embaixo, deixa um comentário e, por favor, compartilhe esse vídeo. Dá muito trabalho, mas é muito gratificante quando vocês comentam, vocês deixam um like. Aquele abraço e até a próxima, se Deus quiser.